uma percepção mais rápida, ele tem uma velocidade mais rápida, mas ele é analógico, ele é sistêmico, ele é emocional, ele é sentimental, e a primeira emoção que chegou foi de medo da coisa dar errado. Só que como eu sei que chega primeiro no cérebro direito e depois no cérebro esquerdo, eu respirando, eu deixei as informações chegarem nos dois cérebros ao mesmo tempo. Ou seja, eu retardei a minha capacidade de fazer escolhas com conhecimento, com uma informação e com a mudança da respiração. Logo, logo, eu comecei a pensar com os dois cérebros simultaneamente. A emoção, ela chega primeiro. E a emoção, quando ela chega, ela traz uma memória. E a memória nem sempre é a memória de bons pensamentos ou de bons sentimentos. À medida que você tem essa informação, você pode chegar ao seu objetivo e equilibrar essas emoções que, dependendo do contexto, elas são destrutivas. Por exemplo, se eu venho aqui para fazer uma palestra e começo a questionar a minha capacidade de fazer a palestra, se eu começo a ter medo de vocês responderem negativamente as minhas informações, isso não traz nenhum benefício. Agora, se eu respiro e começo a lembrar de todas as outras palestras que eu já fiz e todo o sucesso que foram as outras palestras, evidentemente o meu estado muda. Agora, você colocando uma informação no sistema, você muda todo o sistema. Então, esse modelo que vocês estão sendo apresentados é um modelo simples e eficaz. As informações, elas sobem pelo cérebro, elas vão ser analisadas por dois sistemas diferentes, o cérebro direito e o cérebro esquerdo. Esses cérebros, eles precisam estar em sintonia, eles não podem estar em dissonância. Se o cérebro direito tiver mais forte que o cérebro esquerdo, você evidentemente vai ter medo, você vai ter emoções negativas, você vai superdimensionar problemas, você vai ficar sequestrado emocionalmente. Se ficar o lado esquerdo predominando sobre o lado direito, ao contrário, você vai ficar destemido, responsável, inconsequente, e pode se precipitar ao decidir coisas sem a experiência, sem o conhecimento, sem a sinalização do lado emocional. Então, na hora de decidir, a melhor decisão, porque não existe decisão certa, é você decidir com os dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. E por isso, essas explicações, elas são úteis para qualquer área da vida. I have a question for Dr. Alvaro. I was wondering, what's the difference between a successful person in business and a person who fails in business? Yes. Bem, a pessoa de sucesso ou insucesso, primeiro a gente tem que observar aqueles 5 dedos que nós falamos. Agora, existe um trabalho científico que foi feito a partir da década de 80, que estudou qual era a diferença entre as pessoas que naufragavam com as adversidades e qual era a diferença para as pessoas que venciam mesmo passando por diversas adversidades. Então foi um estudo longitudinal, um estudo de muitos anos, um estudo com um número de pessoas muito grandes que tentava descobrir esse como, qual é a diferença. Então a palavra usada, ela veio da física, que se chama resiliência, que é o nível de resistência de uma mola à pressão. Então hoje, quando nós observamos as pessoas falando de sua vida, o que importa no nosso foco não é o que aconteceu com aquela pessoa na vida dela. O que a gente tem que observar e tem que aprender é o que ela fez com o que aconteceu na vida dela. Essa palavra hoje é conhecida como um nome de resiliência. Então, algumas características, alguns padrões, eles são comuns a essas pessoas chamadas de resilientes. Pessoas resistentes à frustração, resistentes à perda, resistentes aos fracassos, resistentes às dificuldades, às barreiras,
as resistências dos próprios ambientes para desenvolver o sucesso. A primeira característica é a genética. E a gente já falou sobre a bioquímica, já explicou para vocês a importância da genética. Agora, quem não é um milionário genético, aprendeu que genética não é destino. Isso que nós estamos fazendo aqui é criar um ambiente para sensibilizar vocês para treinamento do cérebro. Informação sem ação não adianta nada. Agora, informação com ação é conhecimento. E conhecimento em ação é poder. E o que a pessoa que vai fazer business, que vai fazer administração, ela precisa ter essa sensação que ela tem um poder para poder propagar esse poder adiante. Ela tem que ser uma pessoa empática. Ela tem que aprender com os resultados negativos. Ela tem que saber se colocar no lugar das outras pessoas. Ela tem que entender que não adianta ela ser uma pessoa bem-sucedida e as pessoas que acompanham aquela pessoa serem pessoas prejudicadas por decisões, por atitudes não ecológicas. Então as pessoas bem-sucedidas que sobrevivem aos fracassos dos negócios e acabam tendo sucesso, elas têm empatia, elas são pessoas simples. Elas sabem, por exemplo, sair lá do pedestal, lá do último andar do prédio onde ela administra uma grande empresa, para conversar com as pessoas que estão lá lidando com os clientes nos postes, nas portarias dos edifícios, da portaria do próprio edifício, da própria sede. Ela consegue ir lá no lugar do consumidor para saber quais são as dificuldades do consumidor, se o consumidor tem confiança, se ele vê a empresa como uma empresa coerente. Agora, essa simplicidade reflete também bem na vida dessa pessoa. Essa pessoa que sabe viver simplesmente, ela não confunde ego com self. Ela não confunde a essência dela com o poder, com o ego, com aquilo que ela tem. Ela é e tem. Não tem dificuldade de trabalhar com isso. É uma pessoa flexível. Mais alguma pergunta? Yeah, I have a question. Dr. Al, first of all, thank you very much for coming to USC. It's a pleasure to have you here. And my question is, how can we balance our personal lives with our professional life? O que nós procuramos explicar aqui, mostrar para vocês, é um modelo integrado, onde absolutamente nada é separado de nada. Então, esse modelo, ele é inclusivo e ele tem uma coisa chamada de ecologia. Sempre que você estiver com alguma coisa que a gente chama sucesso, você automaticamente está refletindo qual é o preço que você está pagando por aquele sucesso. E através de seus sentimentos, através das suas reflexões, da sua inteligência emocional, da sua autoconsciência, você vai ver se aquilo está ecológico na sua vida ou não. Quando foi feito esse estudo sobre resiliência, isso foi absolutamente observado. As pessoas resilientes, elas funcionavam de uma única maneira. Elas eram um todo. Elas eram o próprio exemplo daquilo que elas pregavam. Elas tinham sucesso em todas as dimensões da vida: profissional, sentimental, familiar, social e espiritual. A palavra resiliente já inclui a sua pergunta. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, principalmente pela atenção de vocês, e de coração quero que algum dessas informações, algum desses conhecimentos que nós trocamos aqui, ele venha fazer uma diferença na vida de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.